Muito bem, pessoal, estamos aí de volta para mais uma aula de história aqui no LACENEM e desta vez nós vamos analisar os conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. Pois bem, meus amigos, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre a conquista da América. Vimos de que maneira que ocorreu a destruição das grandes civilizações pré-colombianas, astecas, que foram conquistados pelo adelantado Hernán Cortés, e os incas, que foram derrotados por Francisco Pizarro. Pois bem, vamos ver hoje alguns conflitos ocorridos durante o período colonial envolvendo os povos nativos do continente americano e também os europeus. Bom, e por que razão será que ocorreram esses conflitos dos indígenas com os colonizadores europeus? Esses conflitos ocorreram em defesa dos territórios indígenas que foram expropriados pelos colonizadores, visavam também a preservação de sua cultura, na medida em que o europeu queria impor aos povos nativos os seus costumes, a sua religião, a sua lei. Perceba aqui uma característica muito interessante. Na verdade, os nativos eram vistos de forma inferior em relação ao europeu. Aqui há uma visão do chamado eurocentrismo. Perfeito? O que vem a ser isso? É o etnocentrismo europeu. Como assim, professor? Explique melhor. Gente, é o seguinte, o europeu, ele via a cultura indígena como sendo inferior. Os valores culturais dos povos indígenas não eram respeitados, eram vistos como inferior. Então o europeu queria impor seus valores, impor sua cultura e principalmente sua lei. Os índios teriam que ser catequizados, perder as suas características identitárias de povos indígenas. Claro que diante disso, dessa imposição cultural, ocorreram formas de resistência por parte dos povos indígenas. Os índios também, gente, lutaram contra a escravidão. Os povos indígenas também foram utilizados na condição de escravos, principalmente na América Espanhola. Então, lógico que eles várias vezes promoviam revoltas para exigir o seu direito à liberdade, para resistir à escravidão. Portanto, podemos dizer que os conflitos entre os povos indígenas e os conquistadores, os colonizadores espanhóis e portugueses foram uma constante ao longo do período colonial. Bem, em relação à América Espanhola, a utilização da mão de obra indígena foi predominante. Os espanhóis utilizaram os índios tanto nos trabalhos agrícolas quanto nos trabalhos nas áreas de mineração. Houve uma pequena utilização da mão de obra africana ao longo da América Espanhola. Predominou mão de obra indígena. Por que houve uma pequena utilização da mão de obra africana nos territórios da América Espanhola? Por uma razão muito simples, meu caro aluno, porque o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, era controlado pelos portugueses. Os portugueses tinham a posse de várias feitorias no continente africano e controlavam o abastecimento de escravos para o Novo Mundo. Sendo assim, os espanhóis preferiram utilizar majoritariamente a mão de obra indígena. E temos variadas formas de trabalho indígena na América Espanhola. Por exemplo, a mita, que era predominante nas áreas mineradoras. Era um trabalho por um prazo determinado, o chamado contrato. E os indígenas que estavam deslocados para essa atividade recebiam uma pequena compensação financeira
pelos extenuantes trabalhos nas minas. Esse trabalho, meus amigos, era compulsório, ou seja, era uma modalidade de trabalho obrigatória para os povos indígenas. E o não cumprimento da cota mínima de minérios exigida pelos espanhóis poderia levar à pena de morte para os povos indígenas. Então, uma modalidade de trabalho utilizada pelos espanhóis aqui na América foi a chamada mita, o trabalho compulsório exercido pelos indígenas, que estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho, a uma grande exploração nas minas, como, por exemplo, nas minas de Potosí, território que atualmente corresponde à Bolívia, ao Peru, onde aconteceu a extração de prata, nas minas de Potosí, atual Bolívia. Aqui nós tínhamos a mita, esse trabalho compulsório realizado pelos índios. Muito bem, além da mita, havia também a encomienda, era outra modalidade de trabalho indígena, só que desta vez realizada nas haciendas ou nas fazendas. Era o trabalho predominantemente agrícola. Vamos ver então quais eram as principais características da encomenda? Vamos lá então. A encomenda era um trabalho servil, era uma espécie de servidão. Tínhamos a figura do encomendeiro. Quem que era o encomendeiro, professor? Ele era o intermediário a quem a coroa portuguesa contratava e recomendava a captura dos nativos. Então o encomendeiro era digamos assim, um funcionário da coroa portuguesa que iria promover a captura dos povos nativos, captura de indígenas que seriam destinados a esse trabalho servil, predominantemente na atividade agrícola. O encomendeiro também era responsável pela distribuição dos nativos para as mais variadas atividades. E tínhamos uma justificativa ideológica aqui para a utilização da encomenda. A justificativa era a seguinte: essa servidão significaria uma espécie de tributo que os povos indígenas deveriam pagar aos colonizadores espanhóis. E esse trabalho realizado nessa modalidade chamada encomenda também visava a proteção dos indígenas e também a catequização dos mesmos. Na verdade, isso aqui é uma justificativa ideológica. Colocar a encomenda como uma servidão, simbolizando o pagamento de tributos à coroa espanhola e, ao mesmo tempo, uma suposta proteção dos povos indígenas e a catequização dos mesmos. Porque, como eu falei para vocês, há essa visão eurocêntrica do europeu que vai olhar para os povos indígenas como inferiores, como portadores de uma cultura inferiorizada. Os hábitos dos povos indígenas, dentre eles, por exemplo, a antropofagia, que é o consumo de carne humana em rituais especiais, era vista como um ato de selvageria. Então, claro que os europeus, quando eles se deslocam para a América e vêm colonizar essas áreas, eles tratam de tentar extirpar essas práticas dos nativos. As práticas de religiosidade nativa são combatidas, as práticas culturais desses povos não são respeitados. O europeu tenta impor a sua cultura. E um fator importantíssimo para que o europeu consolidasse essa tarefa é a religião. Por isso que várias ordens monásticas vêm para a América no sentido de catequizar os povos indígenas. Então, a catequização indígena é um aspecto importante nesse processo de tentar promover uma submissão dos povos nativos. Veja só, a Igreja Católica foi uma presença marcante nas Américas, portuguesa e espanhola. Várias ordens monásticas se dirigiram para cá.
os jesuítas na América Portuguesa, além dos franciscanos, beneditinos, dominicanos, jesuítas, entre outros, na América Espanhola. E essas atividades desenvolvidas por essas diversas ordens monásticas causam intensa violência aos povos nativos. Tanto a violência do ponto de vista físico, quanto violência do ponto de vista cultural, na medida em que causavam uma certa alienação da cultura indígena, ou pelo menos uma hibridização da cultura local. Só que apesar de toda essa imposição, houve formas de resistência indígena à imposição de uma cultura exterior. De que forma aconteceu essa resistência? Através de fugas para o interior do território, através de uma submissão aparente, quando os povos que fingiam estar convertidos ao cristianismo mantinham internamente um rito primordial, mantinham a sua característica de cultura politeísta, cultuando os seus variados deuses, então é apenas uma submissão aparente. Tem também o sincretismo, o que promove uma certa hibridização cultural, são valores cristãos assimilados junto a valores das religiões dos povos nativos, promovendo uma espécie de sincretismo religioso. E outra forma de resistência, uma forma extremada de resistência, era o suicídio. Portanto, os padres que vieram para a América catequizar os índios tiveram sérias dificuldades de fazê-los, pois existiam fortes indícios de resistência cultural indígena. Vamos falar agora um pouquinho, gente, sobre os conflitos envolvendo os povos indígenas e os colonizadores ocorridos aqui na América Portuguesa. Esses conflitos ocorriam contra a escravidão, os maus tratos e humilhações sofridas pelos povos nativos. Também ocorriam em defesa de seu território. Muitas vezes os povos indígenas se armavam, algumas vezes chegavam a unir várias etnias, várias nações indígenas uniam forças para combater o inimigo comum, no caso o português, que estava expropriando seu território, que estava dizimando sua população e escravizando seus filhos. Há uma defesa do território, é um dos fatores que levam a conflitos entre indígenas e colonizadores aqui na América. Portanto, nós podemos dizer que ocorreu um atrito latente e permanente entre os mais variados povos indígenas que habitavam a América Portuguesa e os conquistadores, os colonizadores portugueses. Então, ocorreram várias formas de resistência indígena aqui no Brasil. Por exemplo, a guerra contra os conquistadores, como podemos citar, por exemplo, a Guerra dos Bárbaros, a Confederação dos Tamoios, a Guerra Guaranítica, entre outros. E uma outra estratégia de resistência indígena era a fuga para o interior do território. Mas a fuga para o interior do território era dificultada na medida em que, fugindo para o interior, esses povos indígenas iriam entrar em contato com outras nações indígenas, o que, na maioria das vezes, não era um contato amistoso, acabava gerando conflitos, acabava gerando guerras. E outra que esses povos, ao se internarem no sertão da América Portuguesa, precisavam ter uma adaptação a um novo habitat, diferente do que eles haviam se acostumado, ao que eles já haviam passado por várias gerações. Então, de todas as formas, os indígenas tinham muitas dificuldades diante do avanço da colonização. Bem, uma guerra importante ocorrida entre nações indígenas contra os colonizadores portugueses foi a célebre Confederação dos Tamoios, que reuniu os índios tupinambás, aliados aos franceses,
no combate aos portugueses. Então, a Confederação dos Tamoios é uma reunião de várias nações indígenas, união de várias nações indígenas contra a escravidão, contra a expropriação de suas terras. Então, essas várias nações indígenas vão unir forças para tentar expulsar os portugueses aqui da América. E eles vão contar com o apoio dos franceses que estavam estabelecidos na região da Baía da Guanabara, com a chamada França Antártica, que foi um projeto de colonização dos franceses aqui no Brasil, no século XVI, comandado por Nicolau Durand Villegagnon. Então, os tupinambás se aliaram aos franceses para tentar expulsar os portugueses daqui. Entretanto, os franceses foram derrotados por Mendes Sá, foram expulsos da Baía de Guanabara, e isso acaba enfraquecendo muito a Confederação dos Tamoios. E aí, eles acabam não resistindo e assinam um tratado de paz com os portugueses. Aliás, esse é o primeiro tratado de paz entre índios e colonizadores brancos nas Américas. É a chamada Paz de Iperoig. Qual que é o resultado dessa guerra da Confederação dos Tamoios? O resultado é o massacre e a evangelização das tribos litorâneas da região onde atualmente se encontra o estado do Rio de Janeiro. Então, na Confederação dos Tamoios, é a primeira grande manifestação de revolta por parte dos povos indígenas contra o avanço da colonização. Eles tentam expulsar os portugueses do território da América. Não conseguem, acabam derrotados, e como resultado dessa sangrenta guerra, temos o massacre de várias etnias, de várias nações indígenas, e a evangelização de muitas tribos litorâneas do Brasil. A Confederação dos Tamoios acaba derrotada. Pois bem, uma outra importante manifestação bélica, uma outra guerra significativa ocorrida aqui na América Portuguesa, foi a chamada Guerra dos Bárbaros, que ocorre entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. As guerras bárbaras foram um conjunto de conflitos, insurreições, revoltas dos indígenas contra os conquistadores portugueses. Então, a Guerra dos Bárbaros, gente, é um conflito, violento conflito, envolvendo as várias etnias tapuias das capitanias do Nordeste contra os portugueses. Essa guerra aconteceu dentro do contexto histórico do avanço da colonização portuguesa para o interior do território, para o chamado sertão nordestino. E o que precipitou esse avanço da colonização foi o desenvolvimento da criação de gado. A pecuária fez com que os colonizadores se dirigissem para o interior do território, o chamado sertão nordestino, área habitada por várias etnias tapuias. Os tapuias habitavam o sertão nordestino. E, claro, eles não aceitaram a perda de suas terras. Tentaram resistir, bravamente resistiram, mas acabaram derrotados. Interessante é que os portugueses vão recorrer ao trabalho dos bandeirantes, chamada bandeira de sertanismo de contrato, que atacavam nações indígenas que eram contrárias ao avanço da colonização. Domingos Jorge Velho participou desse importante movimento. Domingos Jorge Velho, que é famoso, é o bandeirante que destruiu o Quilombo de Palmares, o mais importante quilombo registrado na história do Brasil. Domingos Jorge Velho também participou da Guerra dos Bárbaros e destruiu essas etnias tapuias.
Como resultado desse conjunto de conflitos, de revoltas entre os índios tapuias e os colonizadores portugueses, nós tivemos a extinção de várias etnias indígenas. Vários povos indígenas foram extintos. Várias etnias tapuias foram completamente dizimadas. E ocorreu a consolidação do processo de ocupação português no sertão nordestino através da pecuária. Consolidou-se a pecuária nessa região do Vale do Rio São Francisco. Acabou se consolidando como uma importante área de criação de gado no Brasil colônia. Os povos indígenas, os tapuias, aqui demonstrados na tela de Albert Ecout, Dança dos Tapuias, foram derrotados e acabaram dizimados por ação dos bandeirantes contratados pelos portugueses para pôr fim a essa chamada Guerra dos Bárbaros. Mas aí eu pergunto para você, os portugueses chamavam os povos das nações da etnia, de várias etnias tapuias, de bárbaros. Mas o resultado desse conflito foi a dizimação, o massacre desses povos. E aí? Quem foi o mais bárbaro? Fica a pergunta aí. Vemos aqui uma outra tela, uma outra aquarela mostrando a aldeia dos tapuias. Uma tela de autoria de Johann Moritz Rugendas, importante pintor que passou pelo Brasil no século XIX, no começo do século XIX. Então você já vê aqui uma aldeia tapuia, já num processo de alienação cultural, porque veja a figura aqui do padre, veja a figura aqui do possível chefe religioso, não é mesmo? Que tem a função de catequizar esses povos indígenas. Então aqui a nação tapuia já está devidamente pacificada. Pois bem, vamos então continuar a falar sobre esses conflitos entre os povos indígenas e os europeus aqui no continente americano. Um outro importante foco de resistência foi empreendido na capitania de Mato Grosso durante o século XVIII. 1725 a 1744 é a resistência Guaicuru. Essa resistência dos povos guaicurus, ela era movida contra o avanço da colonização no interior da América Portuguesa. Aqui a capitania de Mato Grosso, que passou para o domínio espanhol, ou domínio português, perdão, depois da descoberta de ouro no território do hoje estado de Mato Grosso, da então capitania de Mato Grosso, descoberta de ouro em Cuiabá e regiões próximas, e os guaicurus eram uma nação indígena que vai resistir a essa conquista, que vai enfrentar o colonizador português, que vai lutar pelos seus direitos. Os guaicurus, originários da região do Pantanal mato-grossense, vão atacar as monções de abastecimento. As monções eram expedições que partiam de São Paulo, utilizavam-se de trajeto essencialmente fluvial para levar uma série de mercadorias para as regiões mineradoras. Então os guaicurus vão passar a atacar essas monções. Sendo assim, as autoridades portuguesas vão recorrer ao rei, que vai lhes dar o direito da guerra justa. O que era a guerra justa? Era o direito que os portugueses tinham de escravizar ou matar os povos indígenas, desde que esses resistissem à colonização, atacassem os portugueses, roubassem ou praticassem a antropofagia. Sendo assim, era autorizada pela legislação portuguesa a prática da chamada guerra justa. E, mais uma vez, entram em ação os bandeirantes, que vão contribuir para o extermínio dos guaicuru. Então essa nação acaba exterminada por ação das chamadas bandeiras de sertanismo de contrato. Acaba dizimando a nação guaicuru. Veja aí a tela de Jean-Baptiste Debré,
do século XIX, relatando, né, retratando a cavalaria Guaicuru. Veja o modo peculiar dos Guaicurus de montar a cavalo, a pelo, não é mesmo? Então os Guaicurus acabam exterminados pela ação das bandeiras de sertanismo de contrato. Temos ainda um outro importante conflito envolvendo os povos indígenas e os conquistadores aqui na América, que é a famosa Guerra Guaranítica, acontecida lá no sul do Brasil, lá na capitania do Rio Grande do Sul, de São Pedro do Rio Grande do Sul, envolvendo índios missioneiros com os padres jesuítas espanhóis contra portugueses e espanhóis. Bem, qual é o contexto histórico que acontece a chamada Guerra Guaranítica, envolvendo os índios guaranis, os índios de 7 povos das missões que estavam lá junto aos padres jesuítas espanhóis. O contexto é o da assinatura do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, assinado em 1750 e baseado no princípio do uti possidetis, estabeleceu que 7 povos das missões passaria para o domínio português. 7 povos das missões eram um conjunto de missões jesuíticas a cargo dos espanhóis, os jesuítas espanhóis. Com a assinatura deste tratado, 7 povos deveria ser entregue para o controle português. Só que os padres jesuítas não vão aceitar se retirar da região, porque eles haviam feito uma série de benfeitorias locais, uma série de edificações e tinham milhares de cabeças de gado na região, não havendo como sair com os índios guaranis da região e todas as milhares de cabeças de gado. Sendo assim, eles vão resistir à assinatura do Tratado de Madrid, o que acaba gerando uma revolta dos índios, juntamente com os padres jesuítas, para enfrentar os portugueses. Essa revolta é chamada de Guerra Guaranítica, uma revolta contra a expulsão dos índios dessa região. Então, os padres jesuítas, juntamente com os índios guaranis, vão resistir e se negar a sair de 7 povos das missões, o que, por sua vez, acaba gerando uma violentíssima guerra que tem como resultado a destruição das missões jesuíticas e o massacre dos povos indígenas da região. A Guerra Guaranítica pode ser visualizada melhor no filme A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons. Você pode assistir esse filme e você vai ter uma noção maior do que foi esse verdadeiro massacre, a Guerra Guaranítica, no contexto da assinatura do Tratado de Madrid, que fez com que 7 povos das missões passassem para o domínio português e a colônia de Sacramento passasse para o domínio espanhol. Aqui, em destaque no mapa, está 7 povos das missões. Essa área era administrada por jesuítas espanhóis. De acordo com o Tratado de Madrid, eles deveriam se retirar, juntamente com os índios dessas missões. Mas eles vão resistir. Isso acaba gerando uma guerra que é sangrenta e que é extremamente prejudicial para os povos indígenas que habitavam essa região do Brasil. Pois bem, meus amigos, essas são algumas das características básicas dos conflitos envolvendo os povos indígenas e os colonizadores europeus aqui na América colonial. Um grande abraço, fortes estudos e siga conosco aqui no LAC-ENEM. Até a próxima. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.